Olá, crianças! Bom dia! Hoje é dia 11 de abril, domingo, dia de iniciarmos mais uma programação do Ministério Infantil da Igreja Batista de Cachoeirinha. Hoje a nossa programação está muito legal. Hoje teremos uma revisão da primeira viagem missionária de Paulo. Crianças, a Bíblia nos diz, em Lucas 10:2, o seguinte: E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Agora, para iniciarmos nosso culto, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, Quero agradecer por mais um culto mais um culto infantil infantil e pela vida e pela vida de todas as crianças. de todas as crianças. Nos livra Nos livra de todo mal de todo mal, e que possamos que possamos guardar em Sua palavra guardar suas palavras em nosso coração. em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Cada passo que eu der e palavra que eu falar, cada gesto que eu fizer é só pra Deus honrar. Quero ser um campeão,
Crianças, hoje nós revisaremos as lições que aprendemos sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Crianças, lá na igreja de Antioquia, mas essa Antioquia é da Síria, existiam profetas e mestres, e como nós aprendemos, essas pessoas elas serviam ao Senhor. Então elas orando, o Espírito Santo falou àquelas pessoas dizendo: separai-me Paulo e Barnabé, que na época era chamado Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. E sabe, naquele momento começava uma grande aventura, a primeira viagem missionária de Paulo. E sabe, crianças, o que a igreja fez? Ela jejuou, orou por Paulo e Barnabé. Sabe, crianças, antes de fazermos missões, nós devemos depender totalmente do Senhor. Não podemos fazer por nossa própria força. E naquele momento, eles saíam lá da igreja de Antioquia da Síria e eles iriam para uma localidade chamada Seleucia. E dali da Seleucia, como vocês podem ver no mapa, eles atravessaram e foram a uma ilha chamada Chipre. Mas sabe, nessa ilha de Chipre tinha várias comunidades. E eles chegando em Chipre, eles aportaram numa cidade chamada Salamina. E quando eles chegaram lá, crianças, será que eles ficaram parados? Não. Eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, onde os judeus se reuniam. Naquele momento, crianças, eles tinham um ajudante, um estagiário, alguém que estava aprendendo com eles, e o nome dele era João Marcos. João Marcos era um auxiliar deles. Eles estavam naquela comunidade de Salamina e foram a outra comunidade naquela pequena ilha de Chipre chamada Pafos. Crianças, parando para pensar que trajeto Paulo, Barnabé e João Marcos estavam tendo, uma frase me vem à cabeça: o compromisso de Paulo estava continuando, ele continuava com aquele compromisso de pregar a palavra do Senhor. Muito bem, chegando em Pafos, eles encontraram um judeu mágico, um falso profeta. Ele era chamado de Bar Jesus, mas ele era conhecido também, o significado do seu nome era Elimas, o qual esse homem estava com o procônsul, uma autoridade chamada Sérgio Paulo. Esse Sérgio Paulo era um homem muito inteligente, mas esse procônsul Sérgio Paulo chamou Paulo e Barnabé para ouvir da palavra do Senhor. Mas Bar Jesus, também conhecido como Elimas, procurava atrapalhar. Mas sabe o que Paulo fez? Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava alguém que o guiasse pela mão, alguém que o levasse. O procônsul Sérgio Paulo, vendo o que aconteceu, creu na palavra do Senhor, acreditou em Jesus e creu no Evangelho. Crianças, o que aprendemos com isso? Apesar daquele de Bar Jesus se opor ao que Paulo e Barnabé estavam fazendo, Deus ajudou Paulo e Barnabé no compromisso que tinham assumido em pregar a palavra do Senhor. E sabe, crianças, o compromisso continuava. E Paulo e Barnabé saíram de Pafos, de barco. E eles foram a um local chamado Perge da Panfilha. João Marcos, naquele momento, ele voltava para Jerusalém, aquele ajudante. E sabe o que aconteceu? Eles saíram de Perge, o local que eles tinham chegado, e foram até Antioquia da Pisídia.
Não é aquela mesma Antioquia que eu falei no início da história. Aquela Antioquia era a Antioquia da Síria, mas agora eles saíram de Perge para a Antioquia da Pisídia. E num sábado, eles foram à sinagoga e assentaram-se para ouvir algumas coisas. Depois da leitura da palavra do Senhor, os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, se vocês têm alguma palavra de encorajamento, podem falar conosco o que vocês têm a falar. Paulo falou a eles explicando como Deus tinha libertado os judeus do Egito e prometeu um Messias, que seria um descendente do rei Davi. Paulo então passou a explicar que Jesus, quem tinha sido crucificado e ressuscitado dos mortos, foi escolhido por Deus, Salvador e Messias. Quando Paulo e Barnabé deixaram a sinagoga, depois de terem falado aquelas maravilhas do Evangelho, as pessoas imploraram a eles para voltarem na próxima semana para falar mais sobre esses assuntos. Na semana seguinte, uma enorme multidão se reuniram para ouvir Paulo falar. Alguns dos judeus, com inveja de Paulo, começaram a falar mal dele e falar contra tudo que Paulo ensinava. Paulo declarou que, como os judeus, aquelas pessoas que estavam com inveja dele, tinham rejeitado a mensagem sobre Jesus, ele iria para os gentios. Gentios são pessoas que não são judeus. Nós somos gentios, brasileiros, outras pessoas, os gregos, outras pessoas. Muitos gentios, não judeus, se tornaram cristãos e estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Os judeus invejosos, aqueles que não gostavam que Paulo e Barnabé falassem da palavra de Deus, influenciaram pessoas influentes da cidade, que juntaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram da cidade. Paulo e Barnabé sacudiram a poeira de seus pés e foram para a cidade de Icônio. Crianças, os discípulos, apesar de todo aquele problema, estavam alegres, fazendo missões, continuando e fazendo um compromisso que haviam tido com o Senhor, apesar da perseguição. Crianças, nós devemos também falar de Cristo, aonde estivermos, independentemente do que os outros falarão de nós. Paulo e Barnabé foram para a sinagoga judaica, lá de Icônio, e pregando com coragem a palavra de Deus, um ótimo número de judeus e gregos se converteram. Eles ficaram na cidade por algum tempo, e Deus deu-lhes o poder de fazer milagres, sinais e maravilhas. Alguns dos judeus, no entanto, rejeitaram a palavra de Deus e juntaram um grupo que era contra Paulo e Barnabé. Existia um grupo que era a favor de Paulo e Barnabé, mas a confusão foi tanta que aqueles que eram contra Deus planejaram apedrejar Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé conseguiram saber daquele plano horrível e fugiram de Icônio, indo para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Crianças, Paulo e Barnabé, chegando em Listra, encontraram um paralítico desde o seu nascimento. E Paulo, vendo que aquele homem tinha fé em Deus para ser curado, disse: levanta-te e anda. E aquele homem de um salto colocou-se em pé. As multidões daquele local, vendo que Paulo havia feito este milagre, adoravam Paulo. E sabe o que fizeram? Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo chamavam de Mercúrio. E sabe o que os sacerdotes daquelas estátuas, daqueles deuses fizeram? Eles queriam trazer sacrifícios, presentes para Paulo e Barnabé. E sabe o que Paulo e Barnabé falaram? Não façam isso. Não façam essas coisas conosco. Nós somos homens como vocês. Não somos melhores que ninguém. E sabe, crianças, aquelas pessoas, apesar de Paulo e Barnabé não quererem aquilo, ainda com muita dificuldade, foi muito difícil Paulo e Barnabé saírem daquela situação. Crianças, aprendemos uma coisa com isso. Apesar de sermos salvos, não somos melhores que os nossos colegas. Não devemos nos achar melhores porque somos da igreja ou porque falamos de Jesus. Devemos falar
de Jesus porque somos servos, somos empregados de Cristo e devemos fazer o melhor para Ele. Vieram judeus lá de Antioquia e Icônio e, influenciando as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram ele para fora da cidade. Pensavam até que ele estava morto e foram embora. Os discípulos rodearam e Paulo se levantou e então entrou na cidade. Sabe, crianças, Paulo poderia ter desanimado depois daquele apedrejamento, mas sabe, o compromisso continua, o compromisso com missões. No dia seguinte, Paulo partiu com Barnabé para Derbe e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, aquelas cidades que eles tinham ido antes, fortalecendo a alma dos discípulos, fortalecendo os irmãos e falando: olha, apesar das dificuldades, apesar dos apedrejamentos, das perseguições, de tudo que eu passei, o Senhor está conosco nessa missão. Paulo estava determinado nesse compromisso que ele tinha assumido com o Senhor, com aquela missão que o Senhor havia lhe dado. E sabe, ele pegou aquelas igrejas e começou a organizar, colocar presbíteros, pastores, organizar a liderança de cada igreja. E depois daquilo, crianças, ele atravessou a Pisídia, dirigindo-se a Panfilha. E tendo anunciado a palavra do Senhor lá em Perge, desceram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido naquela primeira viagem missionária. Chegados ali e reunida toda a igreja, eles relataram, crianças, o que eles tinham feito. E eles ali permaneceram não pouco tempo com os discípulos, ali naquele momento. Essa foi a revisão, crianças, da primeira viagem missionária de Paulo. Lembre-se, o compromisso continua. E na semana que vem nós teremos o Missões e nós teremos uma programação virtual para todos vocês. Até semana que vem, crianças. Tchau! Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, que morra, viverá. Sim, viverá. Sim, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca, nunca morrerá.